Não para, não para, não para, não. Não para, não para, não para, não. Não para, não para, não para, não para, não para. E aí, pessoal, quarto no quinto ano, nossa aula de geografia. Não para, não para, não para, não. Muito bem, vamos lá. Vamos pegar aí o nosso livro, tá? Módulo 1, certo? Nas páginas 324 a 327, tá? Do livro de vocês, do quinto ano, no capítulo 2. Vou dar só uma pescadinha aqui, tá? Ok, vocês não viram, tá certo? Então, vamos lá. As imagens de satélite, produção de mapas, meus amores. Aqui, olha só, vamos lá. A elaboração de imagens de satélites tem permitido produzir representações cada vez mais precisas e reais da superfície terrestre. Observe no esquema a seguir. Vocês vão olhar, tá, pessoal? Vocês acompanhem comigo. Escutem, mas acompanhem pelo livro. As imagens de satélite e os mapas. Satélites artificiais que orbitam a Terra captam informações de grandes extensões do nosso planeta por meio da luz solar, que é refletida da superfície terrestre. Os satélites registram elementos da superfície terrestre na visão vertical como solo, lavouras, rios, florestas e cidades. Esses registros são enviados para antenas receptoras da Terra, certo? Essas informações são trabalhadas em computadores, dando origem a imagens reais da superfície terrestre. Com base nessas imagens, são elaborados mapas que podem representar grandes extensões como continentes e oceanos, ou pequenas extensões de superfície, como o bairro ou município. E o que é orbitam, que tem bem aqui embaixo? Realizam uma trajetória em torno de outro astro, certo? Então, página 325. Observe a seguir a imagem de satélite do vilarejo de Dresden, no estado de Ohio, certo? Ohio, quer dizer, desculpa, na cidade de Ohio, nos Estados Unidos. Então, é esse aqui, ó. Vocês estão vendo, certo? E diz o seguinte, no mapa abaixo foram traçados os conjuntos de elementos da paisagem que aparecem a imagem de satélite acima. E aí, é esse daqui, e aí vocês acompanham a legenda, certo? Verde, mapas de florestas, cinza, área construída, vegetação rasteira, estrada asfaltada, rio, estrada sem asfalto e ponte, tá? Então, qual elemento da paisagem foi representada pela cor verde escura? Qual? Matas e florestas. Descreva os aspectos dessa paisagem com quantidade de vegetação, construções e ruas. E aí vocês vão observar aqui, pessoal, a quantidade que tem a partir da legenda, certo? Vamos para a página 327. As imagens de satélite e as transformações da paisagem. Então, além da produção de mapas cada vez mais precisos, as imagens de satélite permitem acompanhar as transformações ocorridas nas paisagens terrestres. Alguns exemplos são a expansão de áreas de desmatamentos e a ocorrência de queimadas, o despejo de poluentes no curso de alguns rios, a ampliação de áreas de lavouras ou de cidades, desastres ambientais e etc. As imagens a seguir retratam as transformações da paisagem provocada pelo desastre ambiental ocorrido no município de Brumadinho, com o rompimento da barragem de rejeitos de minério. Olha só. Essa daqui, certo, meus amores? Então, ambiente de satélite aqui antes do desastre e aqui depois do desastre, certo? São as duas referências que a gente tem, tá? Então, liste as principais transformações apresentadas nessas imagens. Gente, aqui é o que aconteceu e a gente vê nitidamente pelas imagens, né? A destruição das lavouras, das casas, as criações de animais e a contaminação dos rios do local, né? Então, na 327, pessoal, a gente tem aqui uma atividade que vocês vão produzir, tá? E aí vocês podem produzir como se fosse uma imagem de satélite, tá certo? Podem pesquisar à vontade, desenho no caderninho de você, no caderno de desenho, tá? E eu gostaria de ver o trabalho de vocês. Vocês podem me enviar no meu privado, tá certo? Para eu poder dar o visto, tá bom assim? Seguindo passo a passo, ok? Se vocês tiverem, porque às vezes tem pessoas que têm mais habilidade de desenhar só visualizando. Então, fiquem bem à vontade para vocês fazerem isso daí, tá certo? E aí eu quero que vocês desenhem um mapa para mim, tá bom? Pode ser o mapa do Brasil, ok? Como se fosse vista por um satélite,
vista de satélite, imagem de satélite, tá certo? Desenhe o mapa do Brasil para mim e me envie, ok? Para ficar mais fácil para vocês. Ainda em geografia, tá? Dando continuidade, na 328, a gente tem aqui meridianos e paralelos, certo? Que fala o seguinte: você já observou que os mapas geralmente existem linhas traçadas no sentido norte-sul e no sentido leste-oeste? Vocês já observaram isso? Essas linhas são imaginárias, ou seja, não podemos vê-las na superfície da Terra. Elas são traçadas apenas nos mapas. Nas linhas imaginárias foram criadas para facilitar a localização dos diferentes lugares na superfície terrestre e recebem o nome de meridianos e de paralelos, ok? Então vamos observar aqui, ó. Primeiro vamos para os meridianos. O que são os meridianos? São linhas imaginárias traçadas no sentido vertical do polo sul ao polo norte do planeta. O principal meridiano é denominado meridiano de Greenwich, certo? Aí a gente tem aqui polo sul, polo norte e polo sul, certo? Aí os paralelos. Os paralelos são linhas imaginárias traçadas no sentido horizontal, paralelamente à linha do Equador, que é o principal paralelo da Terra. Outros importantes paralelos são o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico, que inclusive eu mostrei para vocês quando eu levei lá para nossa aula presencial o planisfério, vocês puderam identificar os paralelos, certo? Então, na página 329, a gente tem os hemisférios terrestres. Leia a manchete a seguir. No hemisfério sul, raramente se viu algo como a abertura do Rio 2016. Quais termos foram utilizados para localizar o fato ocorrido? Os termos hemisfério sul. Na linha do Equador, assim como no meridiano de Greenwich, divide a Terra em hemisférios. Podemos localizar os continentes, oceanos e países conforme o hemisfério onde estão situados. Observe os hemisférios terrestres nos planisférios abaixo, nesse daqui. Então, a gente tem aqui hemisfério sul e hemisfério norte, tá? Hemisfério norte, que tá de verde aqui, hemisfério sul, esse aqui que tá de laranja. Que diz o seguinte: a linha do Equador divide o planeta Terra em duas partes iguais, hemisfério sul e hemisfério norte, certo? Na linha paralela, na horizontal. Então, hemisfério ocidental e hemisfério oriental é uma linha vertical, certo? O meridiano de Greenwich divide a Terra em duas partes iguais, hemisfério oriental e hemisfério ocidental. O hemisfério ocidental é esse amarelo e o hemisfério oriental é esse aqui, lilás, roxinho, tá? Na cor que vocês acharem aí melhor, tá bom? Então, vamos para as atividades da página 330, que diz o seguinte: escreva o nome de 2 países por onde passa o Trópico de Capricórnio. Exemplo: Brasil e Austrália, certo? Trópico de Câncer, México e Índia. Linha do Equador, Brasil e Indonésia. E aí, mas vocês podem olhar pelo planisfério que está aqui, certo? Na página 229. Observe os planisférios da página anterior e assinale com X a resposta correta. O território brasileiro está localizado totalmente no hemisfério ocidental. A maior parte do território brasileiro está localizada no hemisfério sul, certo? Então, pinte os quadros ao lado do nome dos países a seguir conforme suas respectivas localizações dos hemisférios terrestres. Observe o planisfério da página anterior e utilize as cores da legenda abaixo. Então, vamos lá. Hemisfério norte, verde, hemisfério sul, laranja. Hemisfério ocidental, amarelo, e hemisfério oriental, roxo, certo? Então, a Austrália é o que? Amarelo, laranja e roxo. A Argentina, laranja e amarelo. Canadá, verde e amarelo. Alemanha, verde, roxo. México, verde e amarelo. Rússia, verde e roxo. Egito, verde e roxo. Angola, laranja e roxo. Certo, meus amores? Finalizando a nossa aula de hoje, amanhã nossa aula de história. Aguardo vocês lá, tá bom? Beijinho e até amanhã, se Deus quiser.